que é um santista também, é um arquiteto aqui de Santos, desenhou em homenagem ao rei, mas a gente sabe que o Bruno Covas era um grande torcedor, tanto que conseguiu aí realizar um desejo do filho, como eu disse, né? Participou aí, foi até o estádio lá no Rio de Janeiro para assistir a final da Libertadores entre Palmeiras e Santos. E o time de coração dele acabou perdendo, mas ele ainda conseguiu realizar um desejo do filho Thomas, que é um fanático pelo clube. A gente fica aqui na expectativa, Lilian, mas daqui a pouquinho eu devo te chamar de volta. Não sei se você tem alguma dúvida aí, quer perguntar alguma coisa? Não, estava aqui pensando que valia a pena a gente destacar também que o Bruno Covas, mesmo com todo esse amor por Santos, pela cidade de Santos, onde ele foi criado, ele, na verdade, construiu a carreira política dele exatamente na capital, tentou até ser prefeito aí em Santos, não conseguiu, né, Adriana? Exatamente, ele tentou ser prefeito aí. Aqui, em 2014, ele participou de uma chapa como vice-prefeito, mas ele, infelizmente, não conseguiu vitória nas eleições municipais. Mesmo assim, não se sentiu derrotado, continuou a carreira política, tanto que depois, né, foi convidado para ser secretário de Meio Ambiente no governo do ex-governador do estado, Geraldo Alckmin. Ele também foi deputado estadual 2 vezes, foi deputado federal, teve uma expressão de voto muito intensa na segunda vez que ganhou as eleições como deputado estadual. Foi sempre muito ativo e seguia os princípios, né, do avô materno, o ex-governador Mário Covas, que também foi deputado, também foi senador, era um apaixonado também pela cidade de Santos, foi sepultado inclusive no cemitério do Paquetá. E a gente observa que havia muitos conselhos, né, do próprio Bruno Covas com o filho Tomás, de 15 anos, que o tempo inteiro acompanhou o Bruno, né, nessa luta contra a doença, contra o câncer, mas infelizmente aos 41 anos ele morre neste domingo. É um momento muito triste, né? Houve então essa declaração de pesares do próprio Santos, do prefeito de Santos e de tantos outros políticos e representantes do PSDB. Lembrando que em 1998 ele já começou uma carreira ativa no PSDB como militante, como presidente da Juventude Tucana, primeiro no estado e depois em todo o território nacional. Então, ele era um político que seguia os princípios do avô e levava, claro, a cidade de Santos sempre por onde ia, né, Lilian? Sem dúvida. Adriana, a gente recebeu aqui a informação também de que as linhas de ônibus que circulam no centro da cidade de Santos foram remanejadas. Como a nossa colega Rosana Cerqueira estava explicando mais cedo, são muitas ruas estreitas, né? Então, também para facilitar a passagem desse cortejo, foi feito esse remanejamento temporário da circulação das linhas de ônibus aí em Santos. E explica um pouquinho para a gente também, para quem não conhece a cidade de Santos, desse ponto que você está na entrada da cidade, qual seria mais ou menos a distância, o tempo de deslocamento até o cemitério? É isso mesmo, Lilian. Como você falou, as ruas ao redor do cemitério Paquetá são bem estreitas, fica na região central aqui da cidade. Por esse motivo, até para evitar transtornos e facilitar a passagem do cortejo fúnebre, trazendo o corpo do prefeito Bruno Covas, agentes da CET interditaram algumas ruas e foi preciso também alterar os itinerários de muitas linhas municipais que passam por esse trecho. Onde eu estou, que é bem na entrada de Santos, é um trecho mais ou menos de 4 quilômetros até chegar ao cemitério do Paquetá. O Paquetá é um dos bairros da região central aqui da cidade e há muitas ruas estreitas por lá. Então, por esse motivo, a Prefeitura de Santos decidiu, então, interditar algumas ruas, né, ali para facilitar a passagem do cortejo fúnebre. A gente sabe que houve uma cerimônia aí curta, né, e rápida do velório, restrita apenas para familiares no prédio da Prefeitura de São Paulo, durou cerca de 50 minutos, houve até uma missa. O filho Tomás, de 15 anos, ele se emocionou bastante, ele mesmo que depois levou o caixão com o corpo do pai até o carro do Corpo de Bombeiros, que circulou
pela Avenida Paulista, por várias ruas importantes de São Paulo, até então que o cortejo seguiu pela estrada, está descendo nesse momento a rodovia dos Imigrantes. Como você disse, Lilian, já está no trecho de Cubatão, então a qualquer momento vai passar por onde nós estamos, que é o finalzinho de trecho de estrada de concessão da Ecovias, e logo na entrada de Santos segue aí então um percurso de 4 quilômetros até o cemitério do Paquetá. A gente sabe que já tem uma movimentação lá, claro, tudo evitando aglomeração, mas alguns políticos já chegaram até o cemitério, muitas coroas de flores também foram deixadas lá por familiares, por simpatizantes, por amigos e políticos aqui. Como eu já disse, né, o Bruno Covas tentou ser um prefeito aí de Santos, vice-prefeito por uma chapa, só que infelizmente ele não ganhou as eleições em 2014, mas nem por isso deixou de ser um político expressivo, conseguiu conquistar outros cargos importantes na política, como deputado estadual 2 vezes, deputado federal também, e chegou até a prefeitura de São Paulo. E mesmo com a doença, não desistiu, continuou sendo atuante, principalmente nesse momento, né, de pandemia. A gente sabe que São Paulo foi o epicentro do novo coronavírus. Houve então uma grande luta, né, travada para que houvesse a contenção do vírus, para que não se espalhasse, mas a gente teve vários momentos complicados e Bruno Covas sempre esteve à frente. Teve que se distanciar no dia 2 de maio, né, eles estenderam aqui uma bandeira, né, a torcida jovem estão com camisetas aqui do clube. A gente também observa alguns moradores que vivem aqui, bairros próximos da Zona Noroeste, e estão vindo aqui nesse trecho da entrada de Santos, aguardando aí o cortejo fúnebre. O que a gente observa, ó, já começam aqui os batedores. Não, na verdade são pessoas que estão acompanhando aqui, né, e estão acompanhando, esperando, né, a passagem do cortejo. O que a gente observa aqui agora, olha só, a estrada está praticamente sem qualquer movimento. O que isso indica, provavelmente, que o carro, né, com cortejo fúnebre esteja chegando. E é o que a gente está observando nesse momento. Inclusive o helicóptero, né, acompanhando aqui esse trecho da chegada do cortejo fúnebre, trazendo o corpo do prefeito Bruno Covas. A gente já vê uma movimentação de motos, batedores. Eles se aproximam aqui, agora 5h30 da tarde quase, e a polícia já está pedindo para que os torcedores aqui se afastem. Eles estão ocupando um trecho aqui da estrada e a gente já observa então a chegada aí dos carros, batedores, carros da Prefeitura de São Paulo, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, carros provavelmente trazendo, né, os familiares aí de Bruno Covas, os torcedores do Santos aplaudindo esse momento. São as últimas homenagens prestadas ao prefeito de São Paulo, um torcedor fanático do Santos Futebol Clube. Muitos batedores da Polícia de São Paulo de moto também fazem esse percurso e a gente continua acompanhando essa chegada aqui, né? A qualquer momento a gente volta com mais informações. Muito obrigada, Adriana, pelas suas informações. A gente tem, portanto, a chegada desse cortejo fúnebre à cidade de Santos. Eu vou voltar a conversar com a Rosana Cerqueira. Rosana, a gente viu esse cortejo chegando a Santos e a gente conversava mais cedo com o secretário da Casa Civil, Trípoli, que dizia que era impossível não lembrar também da chegada desse cortejo a Santos, levando o corpo de Mário Covas, o que você também registrou para a gente, né, Rosana, dessas coincidências entre a despedida do avô e do neto. Sim, sim, guardadas as devidas proporções, porque nós temos uma pandemia aí no meio. Hoje você tem menos, não tem aquela aglomeração que nós tivemos no trajeto todo de Mário Covas, mas pela cidade de São Paulo e depois na cidade de Santos. Mas sim, a mesma situação, semelhante, esse cortejo tendo o agradecimento da população. A gente viu ele chegando à cidade de Santos, lembrando, ele fez sim a sua carreira política
política, mas sempre em São Paulo, mas sempre teve uma ligação forte com a cidade, e a população de Santos o recebendo com fogos, com faixas, manifestações espontâneas mesmo. Ali na entrada da cidade de Santos, essa imagem bonita, eu acho lindo esse Porto de Santos. Olha ali à esquerda e à frente, a gente tem os guindastes, os andaimes, enfim, toda a estrutura portuária que com certeza, tenho certeza disso, o Bruno Covas também amou bastante esse porto. Ele chegando, retornando à cidade, entrando ali ao lado do Porto de Santos nesse final de tarde, ali já encoberto, nublado, e Ricardo Trípoli, que teve sim uma convivência muito grande com Mário Covas e agora também sendo secretário de Bruno Covas. As pessoas ali nas ruas, na entrada da cidade, e a gente já viu também o cemitério ali cercado de populares. Houve uma grande restrição à circulação de pessoas, porque a entrada no cemitério não será permitida, apenas representantes, integrantes da família e pessoas muito, muito próximas de Bruno Covas e dos seus familiares poderão ter acesso ao cemitério. Aí é uma situação totalmente diferente do que eu registrei na cobertura lá atrás, há 20 anos, da morte e do sepultamento de Mário Covas, porque o cemitério foi absolutamente invadido. Tinha ali uma restrição próximo ao jazigo da família, óbvio, para que só a família e pessoas próximas se aproximassem, mas a imprensa registrando todo o entorno, enfim, ele chegando na cidade de Santos, só um registro agora no final, daqui a pouco ele deve entrar ali, mais para o centro mesmo, talvez passar num túnel, não sei qual é o caminho exatamente que eles vão seguir, mas ele deve talvez passar por um túnel ali e já ingressar estará muito próximo da região já do cemitério do Paquetá, viu, Lilian? É um trecho curto, então, você acredita que seja feito em mais ou menos quanto tempo? Tem ideia, Rosana? Olha, 10 minutos no máximo. Na verdade, eles vão por cima. Eles vão passar por cima desse túnel sobre o qual eu falei. Ele vai ingressar na rua São Francisco, ali, provavelmente pegando depois a Amador Bueno, passando ali pertinho da Prefeitura de Santos e seguindo para o bairro do Paquetá, que fica ali na região origem da cidade de Santos, bairros todos históricos ali, prédios muito antigos dessa região. Olha, ele passando agora por cima desse túnel, esse túnel acaba ligando a cidade, a região central, a região das praias. Ali, muito próximo, tem o centro de treinamento do Santos, querido Santos de Bruno Covas. E agora ele ingressando na rodovia, na Avenida São Francisco. Não me recordo se chama Avenida ou Rua São Francisco, mas é a São Francisco. Nós temos ali o Palácio da Polícia, um antigo cadeia pública, enfim, essa região histórica. Ele deve seguir, pelo que eu vi aqui do roteiro da Prefeitura, ele vai para Amador Bueno, Rua Aguiar de Andrade, também a João Pessoa, que é uma rua bastante conhecida aí dessa região central, o centro velho da cidade de Santos, prédios, como vocês podem ver, bastante antigos, históricos, e o cemitério aí 10 minutinhos. Eu digo 10 minutos, né, Lilian, calculando esse trajeto aí, mas não sabemos mais à frente, outros populares, a gente percebe que eles reduziram a velocidade. Essa rua ainda é uma rua mais larga, uma rua maior, mas daqui a pouco nós vamos passar por ruas bem estreitas, então eu estou imaginando que eles possam reduzir um pouco a velocidade nessas ruas. Eles estão aí já próximo da Igreja Matriz de Santos, chegando a essa região central da cidade e, segundo o roteiro que eu vi aqui, pegando Amador Bueno. Eu estava dizendo, e a Lilian destacou isso, que eles mudaram a circulação, os roteiros dos ônibus nesse momento, agora à tarde, para que o cortejo pudesse passar livremente aí por essa região central. Ali o fórum e mais à esquerda a gente tem a Igreja Matriz e agora essas ruas mais à frente já são ruas menores. As pessoas aplaudindo, olha aí, bandeiras do Santos, a cidade de Santos muito calorosa, muito amiga, amável e, olha, estão abrindo inclusive aí o som para a gente ouvir os aplausos das pessoas, as pessoas aplaudindo. Bruno Covas, que volta para sua terra natal, a sua terra do coração, amava Santos, amava São Paulo, coração grande de Bruno Covas, retornando para a cidade também onde ele nasceu, viveu,
viveu muitas, com certeza, alegrias nessa cidade, ele e seu avô Bruno Covas, toda a família acompanhando esse cortejo em carros localizados aí logo atrás do carro fúnebre, acompanhando desde 2 e pouquinho que começou esse cortejo, saindo da Prefeitura de São Paulo, depois de uma cerimônia considerada muito rápida mesmo, com limite de pessoas, sem um acesso muito grande, as pessoas, obviamente, para conter aí qualquer problema diante da pandemia, os cuidados sanitários em relação à pandemia. Então, realmente foi uma cerimônia rápida, mas uma cerimônia muito emocionante. Teve uma celebração no final, antes da saída do corpo, e depois esse cortejo começou por volta das 2 horas da tarde, pouco depois das 2, talvez ali mais próximo das 2:30 da tarde, quando começou esse cortejo. E agora, 5h36, já anoitecendo, a gente percebe que os veículos já estão com as suas lanternas, luzes acesas, as ruas também já acendendo ali algumas luzes, e a gente percebe esse quase noite lá em Santos, o tempo nublado, isso ajuda a escurecer um pouco o ambiente. Estamos no outono, cidade de Santos é uma cidade muito, muito quente, e com certeza eu vi algumas pessoas ali, porque o santista sente frio rápido, as pessoas não estavam agasalhadas, com certeza um final de tarde gostoso e até quente na cidade de Santos. E agora essas ruas mais estreitas, ele deve virar, eu não sei se eu estou certa ali para mais à frente, nesta rua do Centro Histórico de Santos. Você percebe que ali são ruas mais comerciais, principalmente, muitos também depósitos, porque lembrando, a gente está colado no Porto de Santos, o porto está um pouco mais à frente e à esquerda também, porque ele contorna essa região central. A forma de Santos é uma forma aí que é abrigada, vamos dizer assim, abraçada pelo Porto de Santos, ela contorna essa região central e a gente vê esse cortejo diminuindo bastante a velocidade, e eu estou imaginando que possam ter algumas interrupções aí na frente, as ruas mais estreitas, todo cuidado, os batedores à frente. Eu também vi a Companhia de Engenharia de Tráfego Santista também cuidando para que esse trajeto seja feito com segurança. Isso é importante, porque olha quantos populares, e as pessoas aplaudindo, filmando, bandeiras de um Santos de um lado, do outro. Santista, a população santista, óbvio, ama o time da cidade, e eles demonstram isso em qualquer situação. E numa situação dessa, quando você tem um ilustre santista, uma ilustre pessoa que nasceu na cidade como Bruno Covas, eles se manifestam. Região central, olha, casas mais antigas, e a imagem já no Paquetá. A gente já vê um batedor chegando ali no Paquetá, cemitério do Paquetá todo cercado, umas grades ali para evitar a chegada da população, e a gente percebe todo um cuidado nesse cortejo, né, Lilian? Isso, Rosana. Vamos então conversar com Gabriela Bride, que está exatamente em frente ao cemitério do Paquetá e tem as informações para a gente. Gabi. Chegar ao cemitério Paquetá em Santos, cidade onde ele nasceu. Oi, Lilian, boa tarde para você mais uma vez. A gente acompanha uma movimentação aqui em frente ao cemitério do Paquetá, essa rua da entrada principal que foi interditada a pedido da família do prefeito Bruno Covas para separar as pessoas que vieram acompanhar de longe o enterro e também a imprensa. A gente vê agora o corpo do prefeito Bruno Covas, que está chegando neste momento ao cemitério Paquetá, esse cemitério tradicional e que fica no centro da cidade de Santos. Percurso entre a capital paulista e Santos, que é de 70 quilômetros, durou cerca de 1h20. Há uma concentração, como a gente falou, de público numa das barreiras. Vocês observam que a rua em frente à entrada principal foi interditada pela Guarda Civil Metropolitana, pela Polícia Militar, e agora o carro funerário do Serviço Funerário da Prefeitura de São Paulo entra no cemitério Paquetá para o enterro de Bruno Covas. No caminho desse cortejo, ao longo até da cidade de Santos, os sinais de alerta das rodovias do sistema Anchieta Imigrantes,
que fazem essa ligação da capital ao litoral tinham sinais com mensagens de agradecimento ao prefeito Bruno Covas. E chegando aqui na cidade natal de Bruno Covas, ele foi muito aplaudido por pessoas que acompanhavam o cortejo na rua. Essa cerimônia aqui no cemitério Paquetá vai ser restrita à família e amigos mais próximos por conta da pandemia. Então, há diversas restrições de quantidade de pessoas e tempo de duração de velórios e enterros. Bruno Covas vai ser sepultado no jazigo da família, onde também está enterrado o avô dele, Mário Covas. Lembrando que Mário Covas também foi prefeito de São Paulo e governador, inclusive morreu durante o exercício do mandato em 2001, também por conta de um câncer. A gente tem acompanhado desde cedo aqui na Globo News. O corpo do prefeito Bruno Covas saiu 1h da tarde do Hospital Sírio-Libanês, onde ele ficou internado nas 2 últimas semanas. E aí, no edifício Matarazzo, a sede da prefeitura, houve uma breve homenagem de familiares e amigos no hall monumental. Foi uma cerimônia restrita a 20 pessoas para evitar aglomeração por conta da pandemia e por isso também não houve um momento para que o público e a população de São Paulo pudessem se despedir e prestar a última homenagem ao prefeito. Mas isso aconteceu nas ruas durante o cortejo e também aqui na chegada a Santos. Na saída da sede da prefeitura, o caixão de Bruno Covas foi colocado no carro do Corpo de Bombeiros com a ajuda do filho dele, o Tomás, de 15 anos, sob aplausos do público que também soltaram balões brancos. Depois, o corpo do prefeito saiu em cortejo pelas ruas do centro da capital. A gente acompanhou aqui na Globo News com a narração da Rosana Cerqueira. Foi até a Avenida Paulista e passou por pontos icônicos da cidade, como o Viaduto do Chá, a Avenida São João, a Avenida Ipiranga, a Rua da Consolação. O Teatro Municipal, que fica do outro lado do Viaduto do Chá, muito próximo à Prefeitura de São Paulo, estendeu panos pretos na fachada em homenagem a Bruno Covas. A gente relembra então a trajetória política de Bruno Covas, que nasceu aqui em Santos em abril de 80 e na adolescência ele deixou o litoral para estudar na capital paulista, morou no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo, com o avô. Seguiu os passos de Mário Covas na política. Aos 26 anos, muito jovem, ganhou a primeira eleição no cargo de deputado estadual, foi reeleito e depois se elegeu deputado federal, mas não completou o mandato para integrar a chapa de João Dória como vice na corrida pela prefeitura da capital. E aí, em 2018, o Bruno Covas assumiu a prefeitura quando João Dória deixou o cargo para concorrer ao governo estadual. Ao longo desses 3 anos à frente da prefeitura, no primeiro mandato, enfrentou vários desafios, como um viaduto que cedeu 2 metros sobre a Marginal Pinheiros e também o enfrentamento da pandemia na maior cidade do Brasil. Bruno Covas estava tratando uma embolia em outubro de 2019, quando descobriu o câncer. Já em 2020, ao término da 8ª sessão de quimioterapia, novos exames mostraram que o câncer persistia. Essa doença, que sempre foi tratada com muita transparência pela prefeitura e pelo próprio Bruno Covas, eram feitas entrevistas coletivas, o prefeito falava abertamente sobre a doença nas redes sociais e a população de São Paulo pôde então acompanhar essa trajetória e a luta dele contra a doença. Bruno Covas não deixou que a luta contra o câncer atrapalhasse os planos dele na política, se candidatou mais uma vez, dessa vez à reeleição para a Prefeitura de São Paulo no ano passado, isso depois de ter passado, portanto, 3 anos à frente do cargo, com a saída do então prefeito João Dória, para concorrer ao governo do estado em 2018. E durante a campanha no ano passado, ele usou o slogan Foco, Força e Fé, que simbolizava a disputa política e a luta dele pela vida. Então, nessa última internação, que durou 2 semanas, ele apresentava muito otimismo. Na sexta-feira foi anunciado que o quadro de saúde dele era irreversível. A gente acompanhou no sábado, então, o prefeito em exercício Ricardo Nunes, que participou da abertura do dia D, da campanha de vacinação da gripe lá em São Paulo, e ele foi questionado pelos jornalistas, sobre manter essa agenda, mesmo diante do agravamento do estado de saúde do prefeito licenciado Bruno Covas. Ele falou que essa era uma homenagem a Bruno Covas, uma maneira de manter o trabalho, cuidando da população de São Paulo, que este teria sido um pedido feito pelo próprio Bruno Covas. A gente vai seguir aqui acompanhando então, Lilian, já chegaram os familiares que vão acompanhar essa cerimônia restrita aqui no cemitério do Paquetá. O corpo de Bruno Covas também já está aqui para ser sepultado no jazigo da família com o avô Mário Covas. Lilian. O Gabi, a expectativa é de que seja também essa uma cerimônia rápida, Até pelo avançar da hora, a gente está vendo aí, já está anoitecendo em Santos. Nesse momento a gente vê na imagem fogos aí, numa homenagem ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas. E reforçando aqui esse pedido que foi feito pela família de uma cerimônia restrita, a imprensa não vai ter acesso, Gabi? Granato.
Exatamente, Lilian. A imprensa está num espaço reservado a pedido da família e deve ser uma cerimônia muito curta, somente para familiares e os amigos muito próximos. Isso porque a gente tem acompanhado ao longo da pandemia uma série de restrições para velórios e enterros e Bruno Covas sempre falou que não queria aglomerações, queria que fosse algo rápido, simples. Por isso a gente está aqui acompanhando somente familiares. A imprensa fica do lado de fora, assim como a população que ficou do outro lado da barreira que foi montada aqui na entrada principal do cemitério Paquetá, esse cemitério tradicional no centro histórico de Santos. Obrigada, Gabi, que a qualquer momento pode voltar com outras informações. Vou conversar novamente aqui com a nossa Rosana Cerqueira, que ao longo dessa tarde nos ajudou e muito nessa cobertura, trazendo os detalhes desse trajeto, desse cortejo que foi feito até a cidade de Santos. Momento agora derradeiro, né, Rosana, da despedida e sendo restrito à família, aqueles que mais vão sentir a falta de Bruno Covas. Claro, um momento triste, triste demais e reservado, né? A família precisa disso, né, Lilian? Com toda essa exposição, porque ele é um homem público e já dissemos aqui inúmeras vezes que ele fazia questão de que tudo fosse exposto sobre a situação, o quadro de saúde dele. A família merece esse momento de privacidade, isso é importante, até porque também esse cemitério é um cemitério bem pequeno, bem acanhado. A gente estava mostrando aqui de 1855, então ele não cabe muita gente dentro lá não, mas entanto é que os carros, você pode perceber que entrou o carro fúnebre e mais um veículo da família. Os outros carros ficaram parados nas ruas e na rua ali na frente, e as pessoas, familiares, assessores, amigos mais próximos desceram dos veículos ali mesmo na rua e entraram no cemitério. Olha, uma outra pessoa chegando agora e essas pessoas passando e parando ali do lado de fora e entrando no cemitério do Paquetá. Eu imagino agora o governador, olha, saindo o governador desse veículo, o governador João Dória, para participar da cerimônia final do sepultamento de Bruno Covas. E a gente vê aí no entorno da rua uma restrição grande, enfim. É um cemitério muito pequeno, muito acanhado mesmo para tanta gente. E sim, temos as restrições aí da pandemia, além dessa necessidade da privacidade da família nesse momento tão difícil, tão triste. Aquilo que a gente falava, pai e mãe enterrando um filho, é muito, muito triste, né? Todo velório, sepultamento é triste, mas nesse caso a gente entende a situação da família. Essa emoção é muito grande, muito difícil. E a emoção que a gente viu agora há pouco também dos santistas aplaudindo o Bruno Covas, chegando na cidade dele. E me reporto também mais uma vez a essa emoção da família, de ver esse sinal de agradecimento da população de Santos. Ele que não teve a sua carreira política lá em Santos, tem amizades, tem muitos laços com a cidade sim, mas saiu muito jovem, aos 15 anos da cidade, e foi fazer sua carreira, veio fazer sua carreira aqui na capital paulista. Ainda assim, os santistas, nessa demonstração de carinho, demonstração também de carinho dos torcedores do time dele. Me permitam aqui repetir uma pergunta que eu fiz a Bruno Covas. Olha aí, mais uma vez os populares ali na região, me permita aqui repetir uma pergunta que eu fiz a Bruno Covas na eleição dele em novembro agora, quando ele se reelegeu prefeito da cidade. Eu falei, olha, a prefeitura da maior cidade do país te dá a possibilidade de disputar cargos maiores. O senhor sonha com isso? Sonha com essa possibilidade?